Você se sente como uma árvore seca? Uma figueira que ocupa espaço, mas não produz os frutos que você tanto sonha? Você olha para a sua vida financeira, para a sua saúde, para a sua família e vê galhos secos, folhas murchas e nenhuma esperança de colheita? Você chora à noite, perguntando a Deus por que a sua bênção não chega, porque a prosperidade parece ser para todos, menos para você. Escute com atenção a voz do profeta de Deus. O céu te trouxe aqui hoje por um motivo. Hoje, o Senhor dos Exércitos, o dono da vinha, envia seus anjos jardineiros, os arcanjos poderosos, com tesouras de fogo celestial para fazer a poda, que mudará a sua história para sempre. Prepare a sua alma, prepare o seu coração, esvazie a sua mente de toda dúvida, porque o toque do céu vai descer sobre você agora mesmo. A sua vergonha vai ter fim, a sua miséria vai ter fim, a sua dor vai ter fim. Hoje é o dia da sua virada. Neste momento, pela autoridade que me foi concedida, no nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo, eu invoco a presença do arcanjo Miguel, o príncipe dos exércitos celestiais, e ele chega agora à sua direita, com sua espada de fogo para cortar todo o mal. Eu invoco o arcanjo Rafael, o médico de Deus, e ele se posiciona à sua esquerda com o bálsamo de Gileade, o unguento da cura divina, para sarar cada ferida da sua alma e do seu corpo. E eu invoco o arcanjo Gabriel, o mensageiro das boas novas, o portador dos segredos de Deus, e ele se posiciona à sua frente para anunciar o fim do seu deserto e o começo da sua maior safra. Hoje, nós vamos expor e corrigir os 3 maiores erros espirituais que te mantiveram preso na escassez, na dor e na derrota. E em cada área, vamos liberar sobre você o poder do Efatá, a palavra aramaica que Jesus usou para abrir os ouvidos do surdo e que hoje vai abrir as portas da sua vida. Prepare-se. O céu está se movendo em seu favor, Efatá. O primeiro erro espiritual que trava sua vida é tentar podar seus próprios problemas com as ferramentas erradas. Você tenta lutar com a força do seu braço, com a sua inteligência limitada, com a preocupação que corrói a sua alma. Você usa as ferramentas enferrujadas da dúvida, do medo, da ansiedade. Mas hoje, em nome de Jesus, você entrega essas ferramentas inúteis aos pés da cruz. Agora mesmo, eu vejo o arcanjo Miguel se aproximando de você. Ele não usa uma tesoura comum. Ele empunha a espada de fogo, a mesma espada que expulsou o inimigo do paraíso. E eu decreto em nome de Jesus, toda ferramenta de autossabotagem, toda arma de preocupação, todo alicate de incredulidade é quebrado e lançado no fogo do esquecimento. Você não luta mais sozinho, você não confia mais na sua própria força. A partir de hoje, a espada de São Miguel Arcanjo é a sua ferramenta de poda. Eu ordeno que essa espada desça agora e comece a cortar. O primeiro corte é no orgulho, o segundo corte é na autossuficiência, o terceiro corte é na teimosia, de querer controlar o que só Deus pode controlar. Sinta o poder celestial tomando a frente das suas batalhas. Sinta o alívio de entregar o controle. A partir de agora, não é na sua força, mas na força do Senhor dos Exércitos que você vencerá. A espada está em ação, o poder está se movendo, e a primeira grande limpeza espiritual da sua vida está acontecendo. Declare comigo em espírito: eu entrego minhas ferramentas, eu recebo a espada de fogo. Com a espada de fogo do arcanjo Miguel em plena ação, nós vamos agora ao segundo nível da poda. As maldições hereditárias e os laços espirituais que te sufocam são galhos mortos passados de geração em geração, que sugam a sua energia, a sua alegria e a sua prosperidade. A miséria do seu avô, a doença da sua tia, o divórcio dos seus pais, o vício de um parente. Esses galhos secos espirituais estão entrelaçados na sua árvore da vida. Mas hoje, a linhagem de maldição é quebrada. Miguel Arcanjo, em nome de Jesus, eu te ordeno. Desça com a sua espada de fogo e corte na raiz toda a maldição hereditária de miséria, de pobreza, de dívida, de fracasso. Corte agora o laço espiritual com a escassez. Corte agora o decreto de que nesta família ninguém prospera. Eu quebro essa palavra. Eu anulo esse decreto com o sangue do Cordeiro. Eu vejo a espada cortando as raízes da enfermidade genética, do câncer hereditário, da diabetes, da pressão alta, da depressão que passa de pai para filho. Está cortado. Pelo poder no nome de Jesus, você é o último da sua linhagem a sofrer com isso. A partir de você, uma nova história de saúde, de prosperidade e de bênçãos começa. A espada corta também os laços de alma com pessoas tóxicas, com ex-parceiros que ainda drenam sua energia, com amizades falsas que te puxam para trás. Sinta os grilhões se quebrando, sinta as correntes caindo. Você está sendo liberto agora para crescer e florescer como nunca antes. A poda de São Miguel Arcanjo continua, e agora a espada de fogo se move contra um inimigo invisível, mais poderoso, a inveja e o mal olhado. Quantas vezes você sentiu um peso inexplicável depois de contar seus planos para alguém? Quantas vezes um negócio que estava certo deu errado de repente? Quantas vezes uma dor de cabeça, um cansaço, uma tristeza profunda te abateu sem motivo aparente? Isso é o resultado dos galhos parasitas da inveja, que se agarram à sua árvore da vida. São olhares cobiçosos, palavras disfarçadas de elogio, mas carregadas de veneno espiritual.
Mas eu declaro que o tempo da inveja na sua vida acabou. Miguel Arcanjo, com a sua espada flamejante, passe um pente fino em toda a aura desta pessoa que ora comigo. Corte e queime todo dardo inflamado de inveja, todo olho gordo, toda palavra de cobiça, toda praga rogada em segredo. Eu ordeno que toda energia negativa enviada contra você retorne à Terra, neutralizada pelo poder do sangue de Cristo. Eu vejo a espada cortando as conexões energéticas com colegas de trabalho invejosos, com vizinhos fofoqueiros, com parentes que competem com você. A proteção divina te cerca como uma muralha de fogo. A partir de agora, a inveja bate na muralha e volta. Seus projetos, seus sonhos, sua família, sua saúde e suas finanças estão selados e protegidos. Nenhuma seta de inveja te atingirá mais. Nenhum mal-olhado terá poder sobre você. Você está coberto, guardado, selado e protegido pelo poder do Altíssimo. A limpeza é profunda, a libertação é real. Agora, a espada de Miguel, o grande príncipe, avança para um campo de batalha ainda mais denso, o campo da feitiçaria, da macumbaria e de todo o trabalho espiritual feito contra a sua vida. Talvez você não saiba, mas em algum momento seu nome pode ter sido levado a um altar estranho. Talvez bonecos foram feitos, velas foram acesas, palavras de maldição foram proferidas nas trevas para trancar seus caminhos, para destruir seu casamento, para amarrar sua vida financeira, para te jogar numa cama de hospital. Esses são os galhos mais retorcidos e sombrios, mas para a espada de fogo do arcanjo de Deus, eles não são nada. Em nome daquele que ressuscitou e tem a chave da morte e do inferno, eu desautorizo toda e qualquer entidade maligna que foi comissionada para te destruir. Eu quebro todo feitiço, todo encantamento, toda magia negra, toda obra de vodú. Miguel Arcanjo, eu te ordeno, vá agora aos cemitérios, às encruzilhadas, aos terreiros, aos rios, e desfaça todo o trabalho feito contra este filho, esta filha de Deus. Que a sua espada de fogo desmembre os bonecos, apague as velas, silencie os nomes. Eu cubro você com o sangue de Jesus, e declaro que nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Todo laço, todo nó, toda amarração feita na sua vida profissional, sentimental, financeira ou na sua saúde, eu declaro que está cortada, desfeita, aniquilada e reduzida a pó agora. O poder das trevas sobre a sua vida chegou ao fim. A luz de Cristo invade a sua história e dissipa toda a escuridão. Você está livre. Para concluir esta primeira fase da poda de libertação, o arcanjo Miguel, após cortar todo o mal, agora estabelece um perímetro de segurança celestial ao seu redor. A poda não é apenas remover o que é ruim, mas também proteger para que o mal não volte. Eu decreto agora a ativação dos 7 selos de proteção divina sobre a sua vida. O primeiro selo na sua mente. Sua mente está selada contra pensamentos de dúvida, medo e depressão. O segundo selo no seu coração. Seu coração está selado contra a mágoa, a amargura e a falta de perdão. O terceiro selo na sua boca. Sua boca está selada para não proferir palavras de derrota ou murmuração, mas apenas de fé e vitória. O quarto selo sobre a sua família, seu cônjuge, seus filhos, seus pais, estão debaixo da proteção angelical. O quinto selo sobre suas finanças, seu trabalho, sua empresa, sua conta bancária, estão guardados contra ladrões espirituais e físicos. O sexto selo sobre sua saúde. Seu corpo é templo do Espírito Santo, e nenhuma doença tem autoridade para habitar nele. E o sétimo selo, o mais poderoso, é o selo do sangue do Cordeiro, que cobre você por inteiro, como na noite da Páscoa no Egito, quando o anjo da morte viu o sangue e passou. Assim todo espírito de miséria, de doença e de destruição olhará para a sua vida, verá o sinal do sangue de Jesus e passará longe de você e da sua casa. A poda de limpeza está completa. O terreno está limpo. Agora prepare-se para a poda da prosperidade que está prestes a começar. Agora entramos na segunda fase da nossa poda celestial e corrigimos o segundo erro espiritual, o medo de soltar o passado, a mania de se apegar aos galhos mortos. Você guarda mágoas, se lembra de fracassos, vive assombrado por dívidas antigas, mas ouça a voz do arcanjo Gabriel, o mensageiro da mudança. Eis que faço nova todas as coisas. A trombeta de Gabriel soa, e não é um som de guerra, mas um som de jubileu. É o som do perdão das dívidas, do recomeço, da nova estação. E a poda de Gabriel começa em suas finanças. Ele chega com a tesoura de ouro da providência divina para cortar os galhos secos da dívida. Eu me uno a ele e decreto: toda dívida de cartão de crédito que tira o seu sono seja podada na raiz. Juros abusivos, taxas ilegais, cobranças indevidas, que sejam consumidos pelo fogo celestial. Eu libero uma palavra profética. Negociações impossíveis se tornarão possíveis. Bancos que te negavam crédito te ligarão com ofertas. Onde havia portas fechadas, Gabriel está anunciando: Efatá, abra-se. Eu podo agora a mentalidade de escassez, a crença de que você nasceu para ser pobre, a ideia de que o dinheiro é sujo. Isso é um galho morto e mentiroso. Gabriel o corta e planta em sua mente a semente da prosperidade bíblica, a mentalidade de filho do dono do ouro e da prata. Visualize a tesoura de ouro cortando os boletos, os carnês, as promissórias. Sinta o peso saindo dos seus ombros. A estação da humilhação financeira está terminando. A estação da honra de Deus está começando em sua vida agora mesmo. A poda de Gabriel continua, avançando sobre os galhos secos da sua vida profissional.
O desemprego, a insatisfação no trabalho, o salário que não dá para nada, o negócio que não decola, são galhos que não produzem frutos e só trazem angústia. Mas o arcanjo das boas novas está aqui para mudar este cenário. Eu decreto, junto com os céus, a poda radical do desemprego na sua vida. Que toda porta de emprego que o inimigo fechou seja arrombada pelo poder de Deus. Efatá. Abra-se porta daquela empresa. Abra-se e-mail com a proposta de contratação. Abra-se telefone para tocar com a notícia que você tanto espera. Gabriel está soprando o seu currículo nas mãos certas. Ele está sussurrando o seu nome nos ouvidos de quem decide. Prepare-se para escolher entre propostas. E para você que está empregado, mas infeliz, eu podo agora o galho da estagnação. Promoções que estão paradas, reconhecimentos que foram negados, aumentos de salário que nunca chegam. A tesoura de ouro de Gabriel corta a injustiça e libera a sua bênção. Para você que é empresário, autônomo, vendedor, eu podo a falta de clientes. Efatá. Abra-se agenda, abra-se carteira de clientes, abra-se fluxo de caixa. Gabriel está anunciando uma nova estação de negócios fechados, de contratos assinados, de vendas extraordinárias. Onde havia sequidão, um rio de oportunidades começa a fluir agora mesmo. O poder do Efatá se intensifica. A poda de Gabriel agora foca em liberar recursos que estão presos, dinheiro que é seu por direito, mas que por alguma razão não chega às suas mãos. São galhos que têm potencial para dar fruto, mas estão amarrados, bloqueados. Eu falo agora com causas na justiça, processos trabalhistas, pedidos de aposentadoria, inventários que se arrastam por anos. Em nome de Jesus, eu ordeno a Gabriel que voe até os fóruns, os escritórios, os cartórios, e que sopre o sopro de Deus sobre essa papelada, que a preguiça, a má vontade, o erro burocrático sejam removidos, que o juiz assine a sentença favorável, que o alvará seja liberado, que o dinheiro caia na sua conta de forma surpreendente. Efatá, abra-se, processo judicial. Eu libero a poda sobre heranças que estão presas por brigas de família, que o espírito de contenda seja repreendido, e que a paz e o acordo prevaleçam, para que a bênção seja liberada para todos. Eu libero a poda sobre dinheiro que te emprestaram e não pagaram. Que o Espírito Santo toque no coração do devedor e o constranja a te devolver o que é seu. Eu libero a poda sobre bens que você quer vender e não consegue. Um carro, uma casa, um terreno. Gabriel, o anjo dos anúncios, anuncia agora a venda. Que o comprador certo apareça com o dinheiro na mão. Tudo o que te pertence e está retido, eu declaro liberado, destravado, desimpedido pelo poder da palavra profética, Efatá. A tesoura de ouro de Gabriel agora trabalha de uma forma milagrosa. Ela não apenas corta o que é ruim, mas multiplica o que é bom. Este é o milagre da poda da multiplicação. Jesus disse que o Pai poda o galho que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Talvez você tenha um pouco de dinheiro na conta, um pequeno negócio, um salário modesto. Você olha para isso e pensa, é tão pouco, mas é nesse pouco que Deus vai operar. Eu estendo a minha mão em sua direção e profetizo sobre o pouco que você tem. Eu libero a unção da multiplicação de pães e peixes sobre as suas finanças, que o seu salário se multiplique como o azeite na botija da viúva, que o faturamento da sua empresa cresça 70 vezes 7, que cada centavo na sua carteira e na sua conta bancária receba uma ordem divina para se multiplicar. Efatá, multiplique-se. Gabriel anuncia o fim do apenas o suficiente. O tempo de viver de conta em conta, de pagar um boleto para dever outro, acabou. Deus está te movendo da sobrevivência para a superabundância. Ele está te podando para que você não dê apenas frutos para si, mas para que seja uma árvore frondosa que abençoa outros. Prepare-se para doações inesperadas, para presentes, para oportunidades de investimento que renderão 100 por 1. O espírito de generosidade de Deus te alcança, e quanto mais você abençoa, mais você é abençoado. A matemática do céu é diferente. A poda da multiplicação está ativada na sua vida financeira agora. Olhe para a sua vida e veja os talentos que Deus te deu, mas que você enterrou. Habilidades, dons, ideias, sonhos que estão guardados, empoeirados, como galhos que poderiam dar frutos doces, mas que estão secos por falta de uso e por medo. Este é um tipo sutil de galho morto. O arcanjo Gabriel, o anjo da inspiração e da revelação, vem agora para podar o medo, a procrastinação e a insegurança que te impedem de usar seus dons. Em nome de Jesus, eu podo o medo de falhar. Eu podo a síndrome do impostor. Eu podo a voz que diz que você não é bom o suficiente. Efatá. Abra-se criatividade, abra-se coragem, abra-se ousadia. Aquele projeto que você engavetou, Gabriel sopra a vida sobre ele. Aquele livro que você não escreveu, aquela música que não compôs, aquele negócio que não abriu, aquela faculdade que não começou. O céu está te dando uma nova chance, um novo começo. A poda celestial remove a ferrugem das suas habilidades. Eu vejo o anjo ativando dons que estavam adormecidos dentro de você, revelando talentos que nem você sabia que tinha. Prepare-se para uma explosão de ideias criativas, de soluções inovadoras para problemas antigos. Deus vai te usar de formas que você jamais imaginou. Sua vida não será apenas próspera, será relevante. Você não será apenas rico, será frutífero para o reino de Deus. O tempo de enterrar talentos acabou. É tempo de multiplicar e dar frutos para a glória de Deus.
A poda de Gabriel agora se volta para os seus relacionamentos. Quantos galhos secos existem nesta área da sua vida? Relacionamentos quebrados, amizades tóxicas, solidão, um casamento que se tornou um deserto. Gabriel, que anunciou o nascimento de João e de Jesus. É um anjo que reconstrói laços e anuncia novos começos. Com sua tesoura de ouro, eu decreto a poda de toda amizade falsa, de pessoas que só te procuram por interesse, que te invejam em segredo e te puxam para baixo. Que essas pessoas se afastem pacificamente da sua vida. Efatá, abra-se círculo de amizades verdadeiras e leais. Para você que está em um relacionamento tóxico, abusivo, eu podo agora o laço de dependência emocional. Que Deus te dê a força para cortar o que te faz mal e a sabedoria para recomeçar. Para os casamentos em crise, eu podo o galho da incompreensão, da frieza, da traição. Gabriel, que trouxe a boa nova a Maria, sopre um vento de reconciliação, de perdão e de renovação do amor. Que o diálogo seja restaurado, que a admiração volte a florescer. Efatá, abra-se coração do seu cônjuge. E para você que se sente sozinho, eu podo agora o galho da solidão e da carência. Gabriel, o casamenteiro celestial, está em missão. Eu profetizo que a pessoa certa, um homem de Deus, uma mulher de Deus, está sendo preparada e direcionada para o seu caminho. O tempo de chorar sozinho acabou. É tempo de relacionamentos saudáveis, frutíferos e abençoados por Deus. Como ápice da ação do arcanjo Gabriel, nós agora selamos a promessa da colheita abundante. A poda foi feita, os galhos secos do passado, das dívidas e dos medos foram removidos. A árvore da sua vida está limpa, pronta para florescer. Gabriel se posiciona à sua frente, ergue a sua trombeta celestial e anuncia com uma voz que ecoa por todo o universo. A sua estação de deserto terminou. O seu tempo de vergonha acabou. A sua noite de choro chegou ao fim. Eis que a primavera de Deus chega à sua vida. E eu vejo, em visão espiritual, uma chuva de seiva divina, o favor de Deus, regando a sua vida. Onde havia secura, agora brotam folhas verdes. Onde havia galhos nus, agora surgem pequenas flores. E essas flores se transformarão em frutos. Frutos de prosperidade financeira, frutos de saúde restaurada, frutos de paz familiar, frutos de alegria no Espírito Santo. Esta não é uma promessa vaga, é um decreto. A colheita é inevitável. O que foi plantado em lágrimas, você colherá com alegria. O que o diabo roubou, Deus restituirá 7 vezes mais. O que parecia morto, Deus está ressuscitando. Receba este anúncio profético de Gabriel. Guarde-o no seu coração. A sua maior e mais abundante colheita está a caminho. Prepare os celeiros da sua fé, pois eles transbordarão. Entramos agora na terceira e última fase da poda, e vamos corrigir o terceiro erro espiritual, a falta de fé radical, a poda superficial. É podar um galinho aqui, outro ali, com medo de cortar fundo e remover o mal pela raiz. Para esta tarefa, invocamos o arcanjo Rafael, o médico de Deus, o anjo da cura. E a ferramenta dele não é uma tesoura, é um bisturi de luz divina, preciso e profundo. A poda de Rafael começa na sua saúde física, e ele vai direto à raiz das enfermidades. Em nome de Jesus, eu me uno a Rafael e ordeno a poda radical de todo cisto, de todo nódulo, de todo tumor, benigno ou maligno. Que o bisturi de luz divina penetre no seu corpo e dissolva, célula por célula, toda a massa estranha. Que os exames médicos que mostravam a doença, na próxima vez, mostrem a cura milagrosa. Efatá, corpo, abra-se para a cura. Eu ordeno a poda de toda inflamação crônica, artrite, artrose, fibromialgia, gastrite, sinusite. Toda terminação ite, que significa inflamação, eu declaro que o fogo do Espírito Santo passa agora e consome a raiz da inflamação. Onde havia dor, que haja alívio. Onde havia rigidez, que haja movimento. Onde havia fraqueza, que a força do Senhor se manifeste. A cura de Deus não é um paliativo, é uma restauração completa. Rafael não está apenas tratando sintomas, ele está cortando a doença pela raiz. Prepare-se para testemunhar o impossível no seu próprio corpo. O bisturi de luz do arcanjo Rafael continua seu trabalho preciso e poderoso. Agora, ele se move para os seus sistemas vitais. Eu decreto a poda de toda disfunção no seu sistema circulatório. Pressão alta, pressão baixa, veias entupidas, colesterol ruim. Eu ordeno que o sangue de Jesus flua agora pelas suas artérias e veias, purificando, limpando, restaurando. Que seu coração bata no ritmo perfeito da saúde divina. Efatá, sistema circulatório, abra-se para o fluxo da vida. Eu decreto a poda de toda enfermidade no seu sistema respiratório. Asma, bronquite, alergias, sequelas de doenças. Que o sopro de vida de Deus, o mesmo sopro que deu vida a Adão, encha seus pulmões agora, regenerando cada alvéolo. Respire fundo. Sinta o ar puro do céu te curando. Efatá. Pulmões, abram-se para o fôlego de Deus. Eu decreto a poda de toda desordem no seu sistema digestivo. Azia, refluxo, úlceras, síndrome do intestino irritável. Que o bálsamo de Gileade que Rafael carrega, unja e cicatrize todo o seu trato digestivo. Que você possa se alimentar com alegria e gratidão, recebendo todos os nutrientes em perfeita harmonia. Não há órgão, não há sistema, não há célula no seu corpo que não esteja debaixo desta ordem de cura radical e completa, em nome de Jesus Cristo.
A poda de Rafael agora se aprofunda para uma área que a medicina muitas vezes não consegue alcançar: a sua saúde emocional e mental. Os galhos da ansiedade, da depressão, da síndrome do pânico, do estresse crônico. São galhos que roubam sua paz, sua alegria de viver, e muitas vezes são a raiz de doenças físicas. Mas o médico de Deus é também o médico da alma. Com seu bisturi de luz, eu ordeno a poda da raiz da amargura, do ressentimento, da falta de perdão que envenenam sua alma. Rafael corta agora as memórias traumáticas do passado que te assombram. Ele corta os laços de medo que te paralisam. Eu ordeno ao espírito de depressão que solte a sua mente. Eu ordeno ao espírito de ansiedade que recue e te deixe em paz. Eu ordeno que toda a química cerebral que está em desequilíbrio seja ajustada pelo poder sobrenatural de Deus. No lugar da tristeza, eu libero o óleo da alegria do Senhor. No lugar do medo, eu libero o espírito de poder, amor e moderação. No lugar da confusão mental, eu libero a mente de Cristo, uma mente sã, clara e focada. Efatá, mente, abra-se para a paz. Efatá, coração, abra-se para a alegria. Sinta uma paz que excede todo entendimento, inundando o seu ser agora mesmo. A cura da sua alma está acontecendo. Existem dores que você carrega há tanto tempo que já se acostumou com elas. Dores crônicas nas costas, enxaquecas que te incapacitam, dores nas juntas, dores que os médicos não encontram a causa. São galhos velhos e teimosos, mas para o bisturi de luz de Rafael, não há nada crônico que não possa ser curado instantaneamente. Eu me concentro agora nessas dores. Coloque a sua mão no lugar da dor, se puder, como um ponto de contato para a sua fé. Arcanjo Rafael, em nome de Jesus, eu direciono o seu poder de cura para a coluna desta pessoa, que cada vértebra seja alinhada, que cada nervo inflamado seja desinflamado, que toda hérnia de disco recue. Dor ciática, eu te ordeno, saia agora. Para a dor de cabeça, a enxaqueca, eu ordeno que os vasos sanguíneos se normalizem, que a tensão nos ombros e no pescoço se dissipe. Para as dores nas articulações, eu libero a unção que lubrifica as juntas, que regenera a cartilagem. Onde quer que haja dor no seu corpo, eu libero agora uma onda do bálsamo de Gileade, um calor, uma energia de cura, que penetra fundo e dissolve a causa da dor. O poder de Deus é maior que o seu diagnóstico. O poder de Deus é maior que o tempo que você sofre. Receba o seu milagre. A dor está indo embora. A cura está chegando. A poda radical de Rafael não se limita a remover a doença, mas a liberar uma nova vitalidade, uma nova força. Muitas vezes, o inimigo não te coloca numa cama de hospital, mas te rouba a energia, te deixando em um estado constante de cansaço, de fadiga, de desânimo. Este galho seco do esgotamento será podado agora. Eu repreendo todo espírito de vampirismo energético, toda larva astral, toda força que suga a sua vitalidade. E eu invoco sobre você o poder de Isaías 40. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Receba agora uma transfusão de sangue espiritual, o sangue puro e poderoso de Cristo. Receba uma injeção de ânimo celestial. Que o seu sono seja profundo e reparador. Que você acorde pela manhã com vigor, com alegria, com propósito. Eu podo a procrastinação que nasce do cansaço. Eu podo a preguiça espiritual. Eu libero sobre você um espírito de diligência, de disciplina e de paixão pela vida. Você não vai mais se arrastar pela vida. Você vai correr a corrida que lhe foi proposta, com força, com foco e com a alegria do Senhor, que é a sua força. Efatá. Corpo, abra-se para a energia divina. Efatá. Alma, abra-se para o vigor celestial. Para selar a obra de cura do arcanjo Rafael, nós agora declaramos a plenitude da saúde divina, o Shalom de Deus, que não é apenas ausência de doença, mas um estado de bem-estar completo, corpo, mente e espírito. O seu corpo não é seu, ele foi comprado por um alto preço. Ele é o templo do Espírito Santo. E hoje, nós fazemos uma limpeza completa neste templo. Rafael, o zelador celestial, com o seu exército de anjos curadores, percorre cada cômodo, cada canto do seu corpo. Eles limpam as toxinas, purificam o sangue, reparam o DNA, restauram o funcionamento perfeito de cada órgão. E após a limpeza, o templo é consagrado novamente a Deus. Eu declaro que seu corpo é um instrumento de justiça para a glória de Deus. Suas mãos são para abençoar, seus pés para levar o evangelho, sua boca para profetizar vitórias. Nenhuma praga chegará à sua tenda, nenhuma doença terá domínio sobre você. Você está selado com o selo da saúde divina. Você andará em saúde, viverá em saúde e testemunhará o poder de Deus através da sua saúde restaurada. A obra de Rafael está completa. A poda da cura radical foi executada. Você está inteiro, são e completo em Cristo Jesus. Diga em voz alta: meu corpo é templo do Espírito Santo e eu sou saudável. Chegamos ao final da poda celestial. A espada de Miguel limpou todo o mal, cortou as maldições e te protegeu. A tesoura de ouro de Gabriel anunciou a nova estação, podou as dívidas e liberou a prosperidade. O bisturi de luz de Rafael removeu a doença pela raiz e restaurou a sua saúde e vitalidade. A sua árvore da vida foi completamente transformada. Olhe para si mesmo em espírito.
Você não é mais a árvore seca e infrutífera do início desta oração. Você é uma árvore viçosa, plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não murcham e que no tempo certo dará o seu fruto. E o tempo certo é agora. Eu declaro que a poda está consumada. Está feito, brada o arcanjo no mundo espiritual. O que foi ligado na terra através desta oração está ligado nos céus. O que foi decretado pela fé já é uma realidade no reino do espírito e está se manifestando no reino físico. Sinta a seiva do Espírito Santo subindo pelas suas raízes, enchendo seu tronco, seus galhos e se preparando para explodir em flores e frutos. A obra é completa. A obra é perfeita. A obra é de Deus. Agradeça. Comece a louvar. O choro pode ter durado uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e a sua manhã de alegria, de colheita e de vitória chegou. Agora, para que os frutos permaneçam e a colheita seja contínua, os arcanjos não se retiram. Eles se tornam os guardiões da sua árvore. Miguel, com sua espada, fica de sentinela, impedindo que pragas espirituais, inveja ou maldições voltem a te atacar. Gabriel, com sua trombeta, continua a anunciar as boas novas de Deus para a sua vida, abrindo portas e trazendo oportunidades. E Rafael, com seu bálsamo, continua a derramar a unção da cura e da saúde sobre você todos os dias. Você não está mais sozinho na sua jornada. A Trindade Celestial te guia e a Trindade Angelical te serve. Eu selo esta obra com o poder do sangue de Jesus e com o fogo do Espírito Santo. Eu declaro que os 3 erros espirituais, confiar na própria força, se apegar ao passado e ter uma fé superficial, foram corrigidos e arrancados da sua vida. Você agora opera a partir de um novo paradigma. O paradigma da dependência de Deus, da fé no futuro que Ele preparou e da coragem para uma fé radical que move montanhas. A sua vida, a partir deste momento, será um testemunho vivo do poder de uma poda celestial. Pessoas olharão para você e perguntarão: o que aconteceu? E você responderá: foi o Senhor que fez isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Prepare-se para viver os melhores dias da sua vida. Amém, amém e amém. O trabalho está completo. Os anjos celebram no céu a sua vitória. Sinta a leveza, sinta a paz. A sua figueira, a sua vida, nunca mais será a mesma. Os frutos da alegria, da paz, da prosperidade e da saúde estão brotando agora mesmo no mundo espiritual e correndo para se manifestar na sua realidade. Não quebre esta corrente de poder e fé. Assim como você foi abençoado, seja um canal de bênção. Envie este vídeo agora mesmo para 3 pessoas que você sabe que precisam de uma poda espiritual em suas vidas. Seja o anjo que Deus usará na vida delas hoje. E para selar este decreto, para tomar posse da sua colheita e para declarar ao mundo espiritual que você recebeu esta obra, escreva agora mesmo nos comentários com toda a sua fé: eu recebo a poda celestial. E assim está selado no céu e na terra, a sua vitória está decretada.